Glória a Deus. Filipenses capítulo 3. Quem é crente, diga amém. Amém. Filipenses capítulo 3. Jesus está aqui, quer falar conosco. Versículos 13 e 14, vamos ler todos juntos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler de novo agora do 13 ao 15. Todos juntos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Engrandecido seja o Senhor. O Senhor quer falar conosco hoje sobre esquecer o passado. Fala para nós assim, esquecer o passado. Glória a Jesus, com esta palavra o Senhor quer nos libertar e nos fortalecer. Repita comigo, a essência do Evangelho de Jesus Cristo é o perdão. Se não viesse Jesus trazendo perdão da parte de Deus, todos estaríamos perdidos. Salmo 130, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Quer dizer, se Deus for nos tratar na base do pecado, de cavar pecado, e nós não precisamos cavar, eles estão à tona, eles estão à vista. Hebreus 4,13, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem vamos tratar. Salmo 139, se eu disser que as trevas me encobrirão, nem as trevas me escondem de ti. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. O Senhor nosso Deus vê todas as coisas. 1 Samuel 16, o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Romanos 3, 23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, se o nosso Deus fosse nos tratar na base dos nossos pecados, nós estaríamos perdidos. Salmo 103, Ele não nos retribuiu segundo os nossos pecados, e nem nos pagou conforme as nossas iniquidades. Fala-me assim, glória a Jesus. Se o nosso Deus fosse Deus de picuinha, fosse Deus de cobrar tudo que fizemos, nós estaríamos perdidos, porque a nossa vida seria insuportável. Mas Deus é grande. Fala-me assim, Deus é grande. Quanto dista o ocidente do oriente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Está escrito isso no Salmo 103. O Senhor afasta para bem longe de nós todo o nosso pecado e todo o nosso passado. Irmãos, a essência do Evangelho de Jesus é o perdão. E a marca distintiva do perdão é o esquecimento. Hebreus 8:12, eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas prevaricações eu não me lembrarei mais, diz o Senhor. Repita comigo, o nosso Deus perdoa e esquece para sempre. Em Miqueias capítulo 7 diz assim, tornará a apiedar-se de nós, subjugará todas as nossas iniquidades e as lançará na mais profundeza dos mares. Nosso Deus perdoa e esquece para todo sempre.
2 Coríntios 5,17, vamos dizer juntos: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Fala para o irmão assim: as coisas velhas já passaram. Glória a Jesus. Irmãos, o nosso Deus perdoa e esquece, e nós precisamos superar o passado. Repita comigo: eu preciso superar. Fala, irmão, assim: eu preciso superar o passado. Irmãos, José do Egito só foi grandissimamente abençoado por Deus. Foi tirado do cárcere para ser colocado no governo do Egito, porque ele esqueceu, porque ele perdoou, porque ele não era rancoroso, porque ele não era amargurado, porque Deus jamais vai colocar em qualquer posição uma pessoa amargurada, porque uma pessoa amargurada há de ser retributiva. Quem tem mágoa no coração vai cobrar essa mágoa de alguém. Farba sem misericórdia, ou atormentando o cônjuge, ou os filhos, ou os pais. Então, é necessário esquecer. O Senhor está falando conosco hoje. O Senhor está falando comigo. Diga glória a Jesus. Falo assim com você também. Gênesis 41, 51, o primeiro filho de José foi Manassés, que ele disse assim: Deus me fez esquecer de toda a minha aflição e da casa do meu pai. Repita comigo: Deus nos faz esquecer. Irmãos, uma pessoa que carrega o passado não pode vencer, não pode alcançar grandes coisas do Senhor, porque ela tem um fardo maior do que ela pode carregar. A palavra do Senhor fala do povo de Edom, descendentes de Esaú. Este povo acabou sendo destruído. O profeta Obadias escreveu o livro da Bíblia que carrega o seu nome, falando só sobre isto. O povo de Edom foi destruído porque nunca conseguiram perdoar o fato de Jacó ter ganhado a primogenitura em detrimento de Esaú. Eles nunca conseguiram digerir esta ideia deles terem sido preteridos, e eles foram destruídos por causa do ódio. Salmo 137, aquele que começa bonito, né? Junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, e nos salgueiros que havia nós dependurávamos as nossas harpas. Então os que nos levaram em cativeiro pediam assim: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Ah, língua, apegue-se ao paladar, e que minha destra perca a sua destreza. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, se eu não te preferir a minha maior alegria. Ah, os filhos de Edom, aqueles que no dia da destruição de Jerusalém se regozijavam que eles sejam destruídos. Esse era o clamor até do próprio Deus, e realmente aconteceu. Quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, os edomitas, eles se regozijavam com isso, e os fugitivos de Israel, os edomitas perseguiam, pegavam e entregavam nas mãos de Nabucodonosor para serem mortos, por causa de um ódio, de uma marca e uma mágoa antiquíssima que eles não conseguiram apagar, e por causa disso Deus os varreu do mapa. Fala para você: eu não quero ser varrido por Deus. Diga glória a Jesus. E para você não ser varrido, você tem que esquecer. Fala para você: você precisa esquecer. Precisa esquecer o que passou. Precisa esquecer o quanto te magoaram. Precisa esquecer o quanto você magoou os outros. Como assim esquecer? Pedir perdão e deixar, porque tem gente que fica se atormentando eternamente por questões já resolvidas. Mas a pessoa não consegue: ai pastor, eu não consigo admitir que eu fiz aquilo. Sabe como que é o nome disso? Soberba, porque você se acha muito bom e você não consegue engolir a ideia de que você errou. Diga glória a Jesus. Fala para você: precisa se humilhar. Uma pessoa que não consegue esquecer um erro após já ter consertado e pedido perdão, ela não consegue perdoar. Isto é uma soberba. Ela se estava achando infalível como Deus. Ela não consegue conviver com a ideia de que um dia ela errou. Nós erramos. Fala para assim: nós erramos.
e é preciso esquecer. Irmãos, do passado tem que esquecer até as vitórias, porque tem gente que vive de glórias passadas e se torna assim um museu. E Jesus não gosta disso. O servo de Deus, ele caminha para frente e não para trás. Em nenhum lugar Jesus mandou fazer assim, na igreja, a sala da memória. Mas em misericórdia, retrospectiva. Jesus nunca mandou fazer isso, porque prossigo para as coisas que estão diante de mim. Repita comigo: o maligno gosta de nos atormentar com as nossas culpas. Apocalipse 12:10 diz que ele não cansa de dia e de noite de nos acusar diante de Deus. Ele gosta de nos perturbar, não só diante de Deus, como também no nosso coração. Ele lança setas, ele lança os pensamentos. Irmãos, a pessoa cometeu um erro, o Espírito Santo, ele convence até a pessoa confessar. Após a pessoa ter confessado, o Espírito Santo não mais toca no assunto, porque o que confessa e abandona alcança misericórdia. Provérbios 28:13. O Espírito Santo também é Deus, ele também esquece. Ele não vai ficar repetindo na nossa cabeça um pecado que já foi confessado e abandonado. Se você já consertou, isso continua a te atormentar, é o diabo. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Que ele fica atormentando, ele fica perturbando, e o diabo gosta de colocar dúvida na nossa cabeça. Começou no jardim do Éden, ele lançou em Eva dúvida sobre a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 11:3, o apóstolo disse: eu temo que assim como o diabo enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam os vossos sentidos de alguma maneira perturbados. E no deserto o diabo também tentou colocar dúvida em Jesus. Então ele gosta de dizer assim: será que você foi perdoado mesmo? Se você foi perdoado, por que você carrega esse peso? Lógico, ele mesmo que colocou o peso. Faz misericórdia. O diabo mesmo coloca o peso e vem com as suas insinuações malignas. Mas irmãos, cada um de nós tem que vencer o próprio passado. Irmãos, o que o diabo quer é colocar dúvida. Será que eu fui perdoado mesmo? Porque Romanos 14:23, se alguém tem dúvida, já não é por fé, e o que não é de fé é pecado. Quando a pessoa duvida, ela já está pecando. Mateus 14, quando Pedro começou a andar por cima das águas, veio uma dúvida por causa do vento, etc. Falam assim: quem duvida afunda. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós não podemos duvidar do Senhor. Fiel é o que prometeu, o qual também fará. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, diz em Números capítulo 22. Em Hebreus 6, por duas coisas nas quais é impossível que Deus minta, tenhas a firme certeza e convicção. Diga glória a Jesus. Irmãos, o diabo gosta de nos fazer a pergunta: quem é você? Em Atos 19:15, aquele episódio dos filhos de Seva que foram expulsar demônio, e o demônio disse assim: eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas quem é você? O crente errou, pediu perdão, confessou, se humilhou, e daí sempre fica o diabo assim: quem é você para orar? Daí você vai para o serviço e tem alguém lá passando grande aflição, daí você como crente, você precisa orar. Daí vem o diabo assim: quem é você? Pergunta, irmão, assim, quem é você? Diga glória a Jesus. Nós somos filhos do Deus vivo, lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo, redimidos pelo Senhor, aceitos pelo Senhor e tornados mais do que vencedores por aquele que nos amou. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O maligno tenta nos atormentar a todos com o passado. Isso não acontece só com viciado em drogas, não, de jeito nenhum. Acontece com todos.
Todos nós temos coisas no passado que nós gostaríamos de que não tivessem ocorrido, e coisas que nós não gostamos de lembrar, e coisas do passado que a lembrança nos perturba. Sabe por que perturba? É porque você fez coisa feia e você se acha bonito, e você fez coisa feia. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. E o maligno, ele nos atormenta com essas lembranças. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Tem que esquecer. Irmãos, e essa é uma luta nossa contra a nossa própria alma, que nós precisamos esquecer, para que não entre dúvida em nosso coração. O mundo também gosta de ficar relembrando os nossos erros. Um dia pregamos sobre Maria Madalena, a marca que ela ficou escrita na Bíblia é: da qual saíram 7 demônios. Quem escreveram os livros foram os apóstolos. E eles sempre lembra a Maria Madalena, aquela que tinha sido endemoniada, lembra? Ela tinha se convertido fazia 20 anos, mas lembra daquela que tinha sido endemoniada? Mas em misericórdia, o mundo não esquece, nem os crentes esquecem. Jesus, quando foi em Nazaré, todo mundo dizendo assim: não é esse o filho do carpinteiro? O mundo gosta de ficar lembrando essas coisas. O diabo gosta de lembrar o nosso passado. Mas tem aquela frase, né? Quando o diabo vier lembrar o teu passado, lembra ele do futuro dele. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Diga glória a Jesus. Eu fui pecador, e você que já está condenado? Diga glória a Jesus. Diz a palavra que ele já está condenado irreversivelmente. Graças a Deus. Fala assim, graças a Deus. Nós não vamos para o céu e um dia vamos ser surpreendidos de encontrar com o diabo lá que ele foi redimido. Nunca. Fala assim, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Repita comigo: o nosso Deus jamais lança o nosso passado na nossa cara. 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Imputar significa jogar na cara. O ser humano tem mania de fazer disso. Eu já fiz isso. Você também. Fala assim, você também. Aquele prazerzinho maligno de jogar na cara do outro. O que ele fez? Deus não faz isto. E se nós queremos ser filhos de Deus, nós vamos abandonar isto hoje. Não vamos fazer mais. Porque, irmãos, a marca do servo de Deus é que ele vive olhando para frente. Ele vive esperando o glorioso encontro com Jesus. Ele não olha para trás. Ele não vive de passado. Diga glória a Jesus. A nossa vitória está em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fala assim, nenhuma condenação. Louvado seja o Senhor. Em Romanos 8 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Lá diz várias coisas. Nenhuma outra criatura. Não diz passado, mas não é errado nós acrescentarmos também: o nosso passado não pode nos separar de Jesus. O Senhor Jesus nos libertou e nos perdoou, e não lembra do que nós fizemos de errado. Ele perdoou verdadeiramente. Repita comigo: quem errou para ser restaurado precisa confirmar o amor por Jesus. Em João 21, Jesus fez a tríplice pergunta a Pedro: Simão Pedro, amas-me? Ele fez a pergunta 3 vezes, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Então ele errou, ele precisava confirmar o amor. Mas Jesus o restaurou no seu chamado original. Quando Jesus encontrou Pedro em Mateus capítulo 4, na beira da praia, Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E lá no final, mesmo Pedro tendo mentido, tendo negado, tendo traído, tendo fugido, Jesus o restaurou, porque ele confirmou o amor por Jesus. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Diga glória a Jesus. Quer dizer, Deus perdoa e restaura no seu propósito original. Não é aquele assim, eu perdoo, mas fica no teu canto. Não.
Fala assim, não. O nosso Deus perdoa e restaura definitivamente. Repita comigo, quem não se desvencilha do passado, não pode vencer. O Senhor está falando com muitas pessoas aqui hoje. Diga glória a Jesus. Há aqui pessoas atormentadas pelo maligno, no pensamento. Gente que diz assim, mas eu não consigo admitir que isso aconteceu. Meu amado, pare de ou admitir ou não admitir, para com isso. Fala assim, para com isso. O que você precisa é esquecer. Jesus não pergunta se você admite ou deixa de admitir ou não se conforma. Não, esqueça. Fala assim, esqueça. Diga glória a Jesus. Esquecer o que passou. Alguém te magoou? Esquece. Ah, pastor, eu não consigo. Então você não vai para o céu, você vai ficar no inferno eternamente lembrando. Tudo bem. Fazer misericórdia. Tudo bem? Não, misericórdia. É necessário esquecer. Repita comigo. O céu só é possível porque Deus esquece o que passou. Irmão, se Deus não esquecesse, o céu não existiria. Porque já pensou, iríamos para o céu, um belo dia, Deus chegava lá. Mais um dia você fez isso, né? Sai daqui. Fazer misericórdia. Já pensou, Deus chega e diz, não é você que usou maconha? O que você está fazendo aqui? Deus esquece. Para sempre. Não lembra nunca mais. Nos age como se nunca tivesse acontecido o erro. Isaías 65:16, de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade. Aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos, diz o Senhor. Porque eis que eu crio os céus novos e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Glória a Jesus. Apocalipse 21:4, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis, faço novas todas as coisas. Novas todas as coisas. Repita comigo, no céu não tem coisa velha. Diga glória a Jesus. Se você está se achando uma coisa velha, Jesus vai te renovar. Diga glória a Deus. Irmãos, quando eu era mais jovem, eu gostava assim dessas coisas assim de museu, de antiguidade, etc e tal. Mas o tempo foi passando, o Senhor foi tratando comigo. Hoje eu não gosto de velharia, porque o Senhor foi me ensinando, irmãos, que no céu não tem nenhum museu sequer, nenhum. Fala assim, nenhum. No céu só tem coisa nova. Diga glória a Jesus. E se você não for novo, você não entra lá. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Fala para você, viu, criatura? Diga glória a Jesus. Nova criatura é. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. A igreja foi edificada por Jesus sob o fundamento do perdão. Se Jesus não perdoasse e esquecesse, a igreja não existia, porque os 12 apóstolos que ele escolheu, um traiu, o outro negou e os 10 fugiram. Mas em misericórdia, se Jesus não esquecesse, a igreja não teria. Irmão, e outra, o apóstolo Paulo, que também foi escolhido para apóstolo, perseguiu a igreja. Se o Senhor Jesus não perdoasse, não teria como a igreja existir. Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló não conseguiu se desamarrar do passado e inevitavelmente olhou para trás. Lucas 9:62, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus.
Fale para um assim: não olhe atrás. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus chamou Abraão para iniciar o caminho da fé. Ele se tornou o pai de todos os que creem. Só que Deus exigiu de Abraão uma vida completamente nova. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Deus exigiu de Abraão desvencilhamento completo, deixar o passado para trás e nunca mais voltar, porque Hebreus 11 diz: se eles se lembrassem de onde tinham saído, eles teriam a oportunidade de voltar, mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, por cuja causa Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, pelo que também já lhes edificou uma cidade, porque os que isso fazem claramente mostram que buscam uma pátria. Diga glória a Jesus. Feche os teus olhos. Senhor amado, nós queremos hoje, Senhor amado, receber a Tua palavra com fé no coração, e nós queremos esquecer o passado, Senhor. Nós queremos esquecer o que ficou para trás, nós queremos consertar, não queremos deixar assuntos pendentes. Meu Deus, se há alguém com pecado encoberto, o que encobre transgressão nunca prosperará. Senhor, do que haja conserto agora em nome de Jesus. Mas, Senhor, daqueles que se atormentam com o que passou, meu Deus, que recebam libertação agora, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor mostra diáconos que precisam se desvencilhar de coisas que passaram. E o Senhor quer operar restauração hoje. O Senhor mostra mais de um. Glória a Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor mostra cônjuges cujo relacionamento não vai bem, porque é necessário esquecer. Ne canta ripa hade conta lá da hari harias. Recansunda rádio conta lá barrarias. Meu Deus, opera com poder, Senhor, em nome de Jesus, opera pelo Espírito Santo, Senhor, do que hoje nós sejamos libertos de um grande fardo. Nós queremos, meu Deus, olhar para frente, olhar para Jesus. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um coração generoso, como diz a palavra: sede uns para com os outros benignos, compassivos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4. Senhor, dá-nos esse coração generoso, Senhor, coração como era o de José do Egito, Senhor, sem mágoa, sem ressentimento. Como ele mesmo disse aos seus irmãos: não vos pese no coração o fato de me teres vendido para essa terra, porque Deus me mandou adiante de vós. Na lavahada canta ricansunda harias, lavahariastei, Senhor, nós clamamos, meu Deus, em nome de Jesus. Livra-nos, meu Deus, nesta noite do passado, em nome de Jesus. Fique de olhos fechados.